Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Nossa mensagem de hoje ela é baseada numa passagem já bastante conhecida, mas de maior importância. Da maior importância. Quando Jesus estava terminando o Sermão do Monte, ele exortou seus discípulos a obedecerem o seu ensinamento e colocou diante deles uma série de contrastes pelos quais eles deveriam optar. Dentre eles, ele mostrou dois caminhos diferentes, que está em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são as que a encontram. Mas, amados, como eu conheço os caminhos, tudo começou no princípio, já a questão de escolher caminho. Em Gênesis 3 está registrado, mas da árvore do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Provérbios, nessa mesma linha, diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Um homem, vamos ver a passagem de Lucas, que Jesus passeava por cidades e aldeias, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que se salvam? Ao que lhes respondeu, esforçai para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A pergunta foi forte. Senhor, apenas algumas pessoas serão salvas? Então Jesus aproveita a oportunidade para mostrar a todos que estavam ao seu redor a necessidade de fazer uma escolha entre dois modos de vida, dois caminhos diferentes. Ao escolher um, a pessoa rejeita o outro. Mas lembramos, amados, a estrada percorrida pelos discípulos é sempre cheia de dificuldades, de lutas, de perseguições. E é nesta vida que nós temos que decidir qual estrada que nós devemos trilhar e qual destino que nós devemos atingir. Se nós fugirmos dessa decisão, dessa escolha, nós já estamos decidindo andar por um caminho largo e não pelo caminho apertado. Chegará o dia, amados, em que procurarão entrar, mas já será tarde e não conseguirão. Agora é o tempo. O dia da salvação é agora. E é de nossa inteira responsabilidade a salvação de nossas almas. Jesus não obriga ninguém, mas convida a todos a escolherem o caminho que leva à vida. Nenhum esforço é necessário para chegar à perdição. Não há necessidade de procurar esse caminho. Basta seguir a multidão, pois muitos entram pela porta larga. O caminho apertado, seguir a sabedoria divina e a vontade do Senhor, esse leva à vida eterna. Então é necessário encontrar esse caminho. É necessário procurar. Jesus disse algumas linhas antes dessa passagem. Peçam-lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Jesus, que é o Filho de Deus eterno, sempre disse a todos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele deu a indicação para chegar à salvação. Jesus chama essa
indicação de porta estreita. Existe uma porta que nos leva ao perdão, nos leva à paz com Deus e nos leva ao céu. Quem entrar por essa porta será salvo. Jesus também disse, em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Deus, amado, está no céu. Santo, puro, imaculado, sem sinal nenhum de escuridão. Não tolera não, o que é maligno, nem olhar para o pecado. Mas, queridos, o homem é pecaminoso, corrupto, errado, defeituoso. Uma criatura cuja imaginação é dominada pelo mal e cujo coração é, acima de tudo, enganoso e mau. Jeremias explica bem isso, pelo Espírito Santo de Deus. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Amados, como poderá Deus e o homem ficar juntos? Como poderá o homem aproximar-se do seu Criador sem sentir vergonha ou medo? Há uma forma, bendito seja o Senhor. Há um caminho, é a porta estreita, feita pelo Senhor Jesus, para salvar os pecadores que pudessem, e que esses pecadores pudessem ter também acesso à presença de Deus. Jesus veio ao mundo e a criou através da sua própria morte, reconciliadora na cruz, à custa do seu próprio corpo e sangue. Através do sangue da cruz, como vimos hoje na aula, somos libertos da culpa, da escravidão e da condenação do pecado. Jesus mostrou, ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas essa porta ela é estreita para os que amam o pecado, as mentiras, idolatrias, falsidades, maledicência, a imoralidade, a murmuração, os murmuradores, e que estão determinados a irem, mas não querem deixar essa bagagem, querem levar juntos. Então ela é estreita, não vão passar. É estreita também para aqueles que buscam, primeiramente, os prazeres carnais, depositar suas alegrias neste mundo e quer manter junto com a multidão. É estreita para todos aqueles que estão dispostos, para aqueles que não estão dispostos a vencer as dificuldades, tomar suas dores, que não estão dispostos a fazer sacrifícios pelas suas almas. É estreita também para todos que são farisaicos, que pensam que são boas pessoas e que merecem ser salvos. Amados, mas ninguém será salvo, nem chegará ao céu só pelas suas boas obras, ou só pelas suas próprias maneiras. Em vão eles tentam passar pela porta, mas a porta nunca muda. Ela não expande, não estica. Ela não vai esticar para acomodar um em detrimento ao outro. Ela é muito estreita, mas é a única que dá entrada no céu. Não há porta dos fundos. Não há segunda estrada. Não há brecha ou a porta mais baixa na parede. Não dá para pular. Somente por meio de Cristo e pela fé nele, todos poderão ser salvos. Ninguém se salvará apenas por arrepender-se. A tristeza de hoje não apaga as falhas de ontem. Cristo, amados, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele também é a cabeça do corpo, da igreja, o primeiro, o princípio, primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. A igreja, meus queridos, a igreja é o conjunto de todas as pessoas que amam e seguem Jesus. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Apocalipse registra no capítulo 13 que Jesus anda no meio dos candeeiros. Esses candeeiros são as igrejas. Então, amados, Cristo está no nosso meio. Amém?
Cada crente é uma parte importante desse corpo. É uma parte importante da igreja. Em Cristo, todos os crentes estão unidos e não podem ser separados. O Espírito diz através de Paulo: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Amados, os orgulhosos podem não gostar da porta. Os depravados podem escarnecer dessa porta e fazer piadas dos que a utilizam. Os preguiçosos podem reclamar que o caminho é árduo, mas não descobrirão outro meio para a salvação, a não ser a fé no sangue e na retidão do Redentor crucificado. Uma porta se posiciona entre nós e o céu. Ela pode ser estreita, mas é a única. E devemos ou entrar para o céu através dessa porta estreita, ou não entrar de forma alguma. Apesar de estreita, ela é uma porta que está sempre pronta, disposta a abrir. E nenhum pecador de qualquer tipo está proibido de se aproximar. Quem quiser poderá entrar. Quem quiser poderá entrar e ser salvo. Apenas uma condição para ser aceito: que você realmente sinta ódio pelos seus pecados, desejando ser salvo por Cristo, à maneira do Senhor. Você verdadeiramente tem seu coração quebrantado, contristado? Então olhe para a porta da salvação e entre. O Senhor que a ergueu declara: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você está disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus? Então a porta abrirá para você. Venha hoje. Os anjos que não permaneceram fiéis a Deus, os anjos, caíram e nunca mais se levantaram. Porque para eles não havia nenhuma porta de escape aberta. Disse o Senhor Jesus: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vem. João registra também que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Amém. Não quero, amados, que você simplesmente venha à igreja, mas que venha de todo o coração e com a alma para a porta da vida, para Cristo. Você tem uma porta aberta, claramente perante seus olhos. Você tem Cristo e a salvação eterna oferecida a você. E nunca mais ficará perdido sem saber onde ir. A misericórdia de Deus é muito grande, amado. Jesus dá uma ordem muito clara: esforçai para entrar pela porta estreita. Sempre há muito a ser aprendido numa única palavra da Escritura: esforçai. Nos ensina que nós devemos usar todos os meios, diligentemente, se quisermos que nossas almas sejam salvas. Todos, homens, mulheres, são livres e prestarão contas, são adultos, prestarão contas com Deus, como adultos responsáveis. Existem maneiras pelas quais nós devemos andar, se quisermos ser encontrados por Cristo: adoração pública, uma vida piedosa, leitura da palavra, ouvir a pregação do Evangelho. São algumas. Essas citações permanecem, como sempre, uma ponte entre nós e Deus. Os cristãos devem esperar sempre muitas adversidades, batalhas difíceis para a salvação de suas almas. O leão que ruge, o diabo, nunca deixará uma alma escapar sem uma luta. O mundo
com todas as suas posições e tentações, nunca será superado sem conflito. E o céu, acima de tudo, não é conseguido sem a cruz e a batalha. Mateus registra, desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Se algo que merece nossa luta é a prosperidade de nossas almas. Problemas passageiros, amado, é muito comum. Os motivos pelos quais a grande maioria dos humanos se esforçam são comparativamente pobres, banais e corriqueiros. Esforço para tornar-se rico e poderoso não é algo raro, não. Agora, afligir-se por dinheiro, por negócios, por política, por ciência, entretenimento, aluguel, salário, trabalho, esse tipo de aflição é muito abundante. Mas são coroas corruptíveis. Entretanto, apenas alguns afligem por suas almas. O que disse Jesus? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? As coisas incorruptíveis estão além da porta estreita que realmente importa, e são de graça. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, a esperança de um futuro bom por vir, a vida eterna, o direito à árvore da vida, a sensação que o Espírito Santo habita em nós, a consciência que somos perdoados, estamos salvos, preparados, seguros, providos por toda a eternidade, não importa o que aconteça. Essas sim, são riquezas verdadeiras, eternas. Mas para a nossa tristeza, amados, muitas vezes parece que nós estamos falando ao vento. Não presta atenção. Não basta apenas para ouvir. Muitos são irregulares sobre a adoração pública de Deus aos domingos. São irregulares com a leitura bíblica, orar, ou participar da ceia do Senhor. E você está esforçando? Muitos outros crentes vêm regularmente adorar a Deus domingos, mas apenas para manter as aparências. Outros, quando comparecem à igreja, nem sequer se importam em adorar a Deus. Até porque não se lembram de nada mais depois. Conhecem a Bíblia por nome. Eles sabem que é o único livro que nos ensina como viver e morrer, mas nunca encontram tempo para lê-lo. Infelizmente, tem aqueles que nunca oram. São todas criaturas com risco de morte. E mesmo assim, deixam de falar com o seu juiz e criador. Desculpas muitas. O meu Salvador e Senhor diz, acredito que os homens darão desculpas. Um tem um pedaço de terra para ver, outro tem seus bois para provar. Um terceiro sofre com problemas familiares. Estava com problema em casa, não pude ir. Outros, nem sei qual estado de mente vocês estão. Mas atenção, existe uma estrada que leva ao inferno. O caminho da lentidão, da preguiça e da indolência mental. Deixem fora a raiz de amargura, o sofrimento por coisas banais. Não sofram por causa dessas coisas. Lutem contra qualquer tendência a ficarem sossegados, críticos, julgadores, enquanto escutam a pregação do Evangelho. Quando escutam a pregação do Evangelho, estão julgando o pregador. Tudo que você fizer, faça para Deus, faça com todo o coração, com toda a mente, com toda a força. Jesus disse uma profecia terrível. Muitos procurarão entrar e não poderão. A todos que ainda não passaram pela porta estreita, tem um conselho simples. Creiam no poder de Deus em Cristo nosso Salvador. Entrem pela porta. O Senhor Jesus, entrem pela porta. É o Senhor Jesus que é a porta. E não deixem para amanhã. Hoje, amados, saiamos daqui animados, modificados,
firmes na palavra de Deus, recebam a paz que o Senhor dá. Amém?